seja muito bem-vindo a mais uma edição do Papo com Ela e prepare-se, porque hoje o assunto é polêmico. A gente vai discutir aqui no Papo o que é que explica esse comportamento recente no que diz respeito aos bebês reborn. No programa de hoje você também confere reportagens que vão falar sobre vagas de capacitação oferecidas pela Prefeitura, sobre a importância do teste do pezinho. Prepara o teu café e vem comigo que tem muita informação para você aqui no Papo. Eles podem custar até R$10 mil e têm causado polêmica nas últimas semanas por serem tratados como seres humanos. Você já sabe, né? Eu tô falando da onda dos bebês reborn. Assistimos a casos esdrúxulos, como a contratação de professores para dar aula para esses bebês, a busca de atendimento no Sistema Único de Saúde e até mesmo briga judicial de um casal em separação para verificar quem ficaria com a guarda do bebê. Toda essa confusão social provocou até mesmo a propositura aqui em Cuiabá de um projeto de lei que visa proibir o atendimento médico-hospitalar de bonecas nas unidades públicas de saúde. Mas afinal de contas, o que é que explica esse tipo de comportamento? Por que a gente está dando tanta importância e tratando com tanta relevância objetos inanimados? É sobre isso que converso com a psicanalista contemporânea Fátima Santos. Fátima, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente tentar explicar para as pessoas o que é que está acontecendo com a nossa sociedade, nessa onda do bebê reborn, é gente pedindo atendimento no SUS para a boneca, é briga judicial para saber quem é que vai ficar com a guarda do bebê na separação, é contratação de professor. O que está sinalizando para a gente esse tipo de comportamento? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de falar sobre um assunto tão importante hoje na nossa sociedade, porque a gente vê várias facetas de várias coisas novas acontecendo e isso, muitas das vezes, é um pouco preocupante. Uhum. Mas a questão do bebê reborn, eu vejo de uma forma assim. Quando você... Na psicanálise, é muito claro isso. Seria o objeto transacional, que é quando aquela criança está em desenvolvimento e ela sempre, quando ela se afasta da mãe, em algum momento, ela usa um objeto transacional. O que é esse objeto transacional? Pode ser uma naninha, que às vezes ela dorme, que aquilo ali é como se ela sentisse uma segurança com ela mesma, é como se aquilo fosse uma representação da mãe, que dá uma segurança para ela, ou um boneco, ou qualquer coisa. Mas isso geralmente é usado na infância, no desenvolvimento da psique da criança. Hoje nós vemos o seguinte, que uma criança, para ela ser bem nutrida, tanto emocionalmente quanto de todas as formas que a vida exige de uma boa criança bem nutrida, exige sacrifícios. Uhum. E as pessoas não estão preparadas, e talvez não tenha tanto tempo nessa correria, para se dispor a esse sacrifício. Educar dá trabalho, mas não educar dá muito mais trabalho. E hoje eu vejo esses bebês reborn como uma válvula de escape desse adulto que teve uma infância frustrada, uma infância que não foi aquela infância que é desejada, que a psicanálise sempre fala de uma boa infância, que é aquela infância que teve uma boa educação sexual, que teve uma orientação, uma pessoa que foi ouvida na infância. E isso não acontece. Então, eu vejo que esses adultos que se apegam a esse objeto, que no caso seria o bebê, ou é para se livrar de uma frustração, mascarar uma frustração que deveria muitas das vezes ser tratada, e não é, e eles acham que é como se a vida fosse um mundo de faz de conta. E a vida não é um faz de conta. Quando você fala assim, né, seria um objeto transacional, alguma forma de compensar essa infância que não foi ideal, isso está sinalizando para a gente que há um sofrimento mental aí, Fátima? Sim. Há uma grande lacuna. É como eu disse logo no início. Quando a criança ela segura a naninha, que ela se afasta da mãe, o que ela sente? Ela se sente desamparada nesse momento. Então, ou ela pega uma roupa da mãe para cheirar, que tem o cheiro da mãe, ou ela vai pegar um objeto, que geralmente
ou é uma naninha, uma chupeta, que serve como se fosse um aconchego, né, da mãe, que dá segurança emocional para a criança. Na fase adulta, o que isso significa? Não julga as pessoas que compram bebê reborn, que compram. Teve a época dos mães de pet, daquilo outro, que queria ser objeto, outra hora queriam ser animais. Isso são fases. Porque a mídia hoje, ela é muito forte na mente do ser humano. Então, quando você não tem uma educação emocional tranquila que você teve na infância, que você tem segurança daquilo, você consegue discernir o que é certo e o que é errado, você vai sendo levado por aquilo, pelaquela onda de acontecimentos. Eu vejo hoje esse bebê reborn nessa fase, nessa perspectiva de vida. Em vez de procurar, muitas pessoas querem procurar satisfazer aquele buraco negro, vamos dizer assim, que existe dentro dela, mas ela não sabe como. Então ela acha que pegando um bebê reborn, ela estando com essa criança agora, enquanto você está brincando, só você com a criança, só você que está acreditando naquilo, é uma coisa. Quando você parte, pegar uma criança dessa, levar numa rede de saúde, querer que a outra pessoa faça aquilo como se aquilo fosse real, aquilo é uma grande frustração interna, um buraco interno, emocional muito difícil. A pessoa, muitas das vezes, ela não entende porque ela sente aquilo. E ela não entende que ela também precisa procurar ajuda. Então, é nessa perspectiva que eu perguntei para você, né? Se eu tenho um comportamento que é exacerbado, que a gente não está questionando quem é colecionador, quem tem afinidade pelo bebê, mas quando isso ultrapassa a barreira do que é lógico, né? Porque você vai buscar um atendimento médico para um ser que é inanimado, não tem lógica, né? Tem um nome, por exemplo, essa pessoa sofre de ansiedade, essa pessoa sofre de depressão, essa pessoa sofre de transtorno de personalidade. A gente sabe que existem muitas nomenclaturas quando a gente pensa em saúde mental, né? Um quadro como esse daria para a gente enquadrar em alguma realidade dessas, Fátima? Olha, é o seguinte, cada ser humano é único, né? E assim, existem inúmeras patologias que cada adulto carrega durante a sua jornada. Não tem como identificar, por exemplo, quem usa bebê reborn ele tem tal X de patologia. Não dá para você. Só sabemos que tem um sofrimento. Tem um sofrimento ali. E esse sofrimento, ele precisa ser analisado, ele precisa ser olhado com carinho, porque às vezes a pessoa ela não consegue entender nem por que ela sente aquilo. Entendeu? É um sofrimento que ela sente, mas ela está gritando, mas ela não sabe como ela vai resolver isso. Entendeu? Porque também na infância ela não teve esse apoio, ela não foi ouvida, muitas das vezes ela não foi ouvida. Ela não teve as suas frustrações como deveria ter, porque hoje eu vejo os pais, na maioria deles, ele acha que você não pode frustrar um filho. Quer impedir de qualquer maneira o sofrimento daquela criança. Exatamente. Né? Isso é horrível para o ser humano, para a constituição psíquica do ser humano. Porque todos nós temos frustrações. Se eu não tenho frustração na infância, como amanhã eu, como adulto, no mercado de trabalho, como que eu vou lidar quando o meu chefe mandar ou pedir para eu fazer determinada tarefa que às vezes eu não sei fazer, vai sair errada e ele vai me chamar para dizer aquilo? Eu vou desabar. Porque a minha constituição não foi com bases sólidas. Ela foi uma constituição cheia de falhas. E a maioria das crianças hoje, nesse mundo líquido, é muito difícil você ver um pai, realmente, os pais cuidarem do filho, ouvir o filho. Muitos chegam do trabalho cansados, o filho entrega um celular para o filho, e isso é muito prejudicial, porque não está sendo trabalhada na infância tudo, e essa parte emocional, cognitiva, de criatividade da criança. A criança é um ser em desenvolvimento, já o adulto não, ele é um ser desenvolvido. Então, quando eu tenho essas determinadas patologias, que eu me recorro a determinados objetos,
no engano que eu vou me suprir daquilo que aquele ali vai me satisfazer, isso é muito sério. E me diz uma coisa, Fátima, porque assim, um questionamento que surge também, quando a gente vê esse tipo de comportamento, é assim, nós temos tantas crianças na fila de adoção, nós temos moradores de rua, que muitas vezes a gente vê desafios de jovens, que é assassinar um morador de rua. Então, o que tem vida, a gente trata como se não importasse. E o que não tem vida, a gente trata como um ser animado, que é passível de direitos, de cuidados. Essa inversão também causa um incômodo em quem assiste, né? Sim. Por que isso se estabelece? Por que eu consigo ter afinidade com o boneco, mas eu não me afinizo ou não me solidarizo com aquela criança que está abrigada, esperando um lar que a acolha? Essa é uma resposta muito simples e objetiva. Porque eu não fui trabalhada na minha infância, as minhas necessidades psíquicas de emoção, perda, carinho, afeto, educação sexual. Então, quando eu não tenho esse, que é a base do ser humano, bem trabalhada, eu me recorro a qualquer coisa. É a mesma coisa quando você depara com uma pessoa que é de uma família totalmente desestruturada, vamos dizer assim, emocionalmente, onde existem brigas, coisas, essas confusões todas. Quando você fica com essa pessoa, você consegue perceber, por mais que você nem precisa ter estudado psicanálise, nem a mente, nada, você percebe quanto é a carência. Por exemplo, esses abusos que acontecem hoje são falta de carinho. Os pais não conversam, não dão carinho para essas crianças. E qualquer migalha de carinho que eu receba, aquilo ali para mim é tudo na minha vida. Aí eu vou acreditar naquele ser. Fico suscetível, né? Então, você fica muito vulnerável àquilo, entendeu? Então, eu vejo assim, aí você me perguntou, hoje temos tantas crianças necessitadas, tantas crianças nos abrigos, mas por que essas pessoas não vão procurar uma criança dessa para adotar? Não fala adotar para levar para casa, até adotar em questão de ir lá, fazer uma visita, passar um domingo com uma criança dessa. Um apadrinhamento, né? Ou com um idoso, ou seja lá com quem for. Por quê? Porque eu não fui trabalhada. Como que você não dá aquilo que você não tem, que você nunca recebeu? Como que eu vou dar carinho a uma pessoa se eu nunca tive carinho? Então, é bem complicado essa situação. E hoje nós vemos a nossa sociedade se apegando a qualquer coisa. E isso é preocupante, porque nós não temos um desenvolvimento, uma educação sexual, uma educação nas escolas, um preparo como deveria ter em países bem desenvolvidos. Nós não temos isso no nosso país. E os profissionais que nós temos nas escolas, coitados. Eles estão lotados, né? Sobrecarregados. Sobrecarregados, muitos acontecimentos eles não sabem nem como resolver, porque não tem orientação. A nossa instituição, as instituições de ensino não têm esse preparo, uma formação para lidar com essas causas. É somente para ensinar português, matemática, a matéria em si. Como eu vi uma reportagem de dia que eu achei até engraçado. O médico formado estava no plantão, chegou a criança com a panela de pressão na cabeça. Aí ele falou, mas eu não estudei isso na faculdade. Não, isso é vida real. Mas isso é vida real. Então, essas preocupações que a nossa sociedade precisa ter, eu preciso ter esse olhar para o outro. Olhar o outro com carinho, olhar o outro como um ser faltante, nós somos seres faltantes. E nós precisamos disso para nos suprir emocionalmente. Se eu não me supro emocionalmente, eu não vou saber lidar com nada na minha vida. Eu não vou ter sucesso em nada. E agora, qual é o caminho para que a gente ofereça a essas pessoas? Porque a gente está dizendo aqui no decorrer da nossa conversa que essas pessoas que estão nessa relação com os bebês reborn, elas estão em sofrimento mental, emocional, enfim, porque houve uma carência de uma estrutura para que o seu desenvolvimento enquanto criança fosse
adequado para que o adulto pudesse lidar com todas as demandas da vida. Então, assim, o que é possível fazer por essas pessoas? Isso é um movimento que parte apenas delas? Elas conseguem perceber que algo está errado e que é preciso buscar um auxílio? Porque a gente tem, por exemplo, no Congresso Nacional a discussão de que é preciso oferecer um tratamento mental para essas pessoas, né? Ao passo que aqui em Cuiabá a gente já tem projeto de lei também discutindo a proibição de atendimento de boneca nas unidades médico-hospitalares. Então, de alguma maneira, isso mexeu com a estrutura política e social que a gente tem hoje, né? Eu vejo assim, Michele, toda uma sociedade, quando algumas pessoas da sociedade não estão doentes, isso não é perceptível aos olhos do governo. Quando a massa total começa a ficar doente, o governo começa a falar assim, desde que eu me entendo por gente, educação sempre foi primordial, tem que ser primordial nas escolas, na residência, no local de trabalho, em todos os lugares. Só que o que acontece? Com o advento da tecnologia, as pessoas começaram a substituir aquele papel que você, na constituição familiar, você precisava ter para formar um ser saudável, começou a substituir por máquinas, começou a substituir por redes sociais. E isso é muito preocupante, porque da forma que tá acontecendo, e hoje eu vejo o seguinte, antigamente, como a gente não tinha a mídia tão avançada como nós temos hoje, as coisas aconteciam ali, lá, e ninguém ficava sabendo. Mas hoje não. Se eu pinto essa parede de rosa, eu acho que vou colocar na internet que eu pintei a minha parede de rosa. Todo mundo já fica sabendo. O mundo inteiro fica sabendo dessas informações. Então não sou só eu, não sou só você, não é só um grupo de pessoas. São todos. E o ser humano tem eu acho muito engraçado, a sociedade, ela parece que ela quer nos colocar em caixinhas. Uhum. Se você não fizer parte daquela caixinha, você está fora, entendeu? Então eu vejo assim, a mídia social hoje, muito a internet, o comércio eletrônico, que é onde dá muito dinheiro, é muito preocupado em ganhar dinheiro. Não está interessado em saber se aquilo vai destruir o ser humano como ser, entendeu? A internet hoje, esses jogos que acontecem de criança, até mesmo de desenhos animados. Você que tem filho, não sei se você já assistiu um desenho animado do início ao fim. O que acontece? No início é lindo, maravilhoso, umas coisinhas bonitinhas e tal. Mas no meio daquilo, existe uma janelinha que abre para a criança, que a criança é curiosa. A criança tem desenvolvimento, tudo que é novidade para ela quer ver. Então, abre essa janelinha, ela clica ali. Aquilo ali é uma abusadora. Entendeu? Então, e cadê os pais dessas crianças para olhar isso? Cadê os pais? Por que hoje os pais acham que o dar, mas dar não em questão de carinho, de afeto, de amor? O que acontece? É uma televisão em cada quarto, ninguém senta à mesa mais para comer, ninguém conversa, quando senta está cada um no seu celular, entendeu? Então, essas famílias, a própria internet, a própria sociedade foi se desfalecendo disso, daquele conjunto. Então, é muito difícil. Isso não aconteceu agora, de ontem para hoje, não. Um processo. Isso é um processo. E esse mesmo processo, o que está acontecendo? Hoje nós temos inúmeros psicólogos, nós temos inúmeros doutores, estuda justamente a mente humana, e se você pegar nas mídias sociais, cada um está falando de forma diferente, mas no cerne da questão é a mesma coisa. É o mental, que as pessoas não estão preocupadas. A medicina evoluiu muito, mas o que as pessoas hoje estão mais preocupadas? Eu estou com a dor, eu vou no médico. Muitas das vezes, a dor que eu estou sentindo, ela vem do emocional. É psicossomática, né? Quando eu não trato o meu emocional, ele vai escorrer para o meu corpo. Aí, quando escorre, aí já é muito difícil. Muito obrigada pelas informações, Fátima. De nada. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. A geração Y e a geração Z estão redefinindo profundamente a relação com o dinheiro e o mercado de trabalho.
Impulsionadas por contextos econômicos, sociais e tecnológicos distintos, essas gerações apresentam comportamentos e prioridades que contrastam significativamente com as dos seus pais e avós. É possível verificar, por exemplo, quase que uma aversão ao regime de trabalho CLT e uma tendência maior para gastos. Para a gente entender essas alterações de comportamento, é que recebo a economista Thaís Sampaio. Mas muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse entender um pouco as mudanças que essas novas gerações, Y, Z, vêm tendo não só com o mercado de trabalho, mas também com o dinheiro, né? A gente percebe que se antes a estabilidade era uma meta perseguida por quem estava em outras gerações, hoje não é bem isso que está no radar dessa geração. O que provoca essa mudança, né? É essa possibilidade de experimentar, é ver uma rotina que muitas vezes foi exaustiva para os pais? Eu acho que é um mix de cada. É uma nova geração que ela vê esse mundo exausto e eles enxergam que eles não querem esse mundo para eles. Então eles falam, não quero ficar exausto. Mas também, por outro lado, eles precisam entender que tudo tem um esforço. Nada vem de graça, que nada cai do céu. Então, eu acho que é muito mais uma questão de educação, de você mostrar para eles que essa geração precisa entender que para tudo tem um esforço. E nós estamos num mundo que nós temos inteligência artificial, internet, tecnologias, e que antigamente a gente não tinha. Então, penso eu que era um esforço muito maior para a gente alcançar. E quando a gente fala em educação financeira, nós temos uma geração muito jovem hoje já, nós temos empreendedores jovens nesse mercado, em vários setores, no setor de gamers, nos setores... Mas o que a gente preocupa é como é que são atletas jovens fazendo sucesso, né? Então, como é que eles estão administrando esse patrimônio, essa renda, como é que eles estão sendo bem orientados. Isso depende muito do que ele acredita e de como ele é orientado dentro de casa. Porque a informação, ela está aí, ela está dada. Cabe a essa geração escolher qual é a informação que ela quer para ela, né? Então, ela consegue ter uma boa educação, não necessariamente ela precisa estudar numa faculdade ou uma coisa muito cara, uma consultoria caríssima. Uhum. Eu acho que depende muito dos valores e dos princípios que ele também aprende dentro de casa com seus pais, entendeu? O que ele está aprendendo para poder gerir esse dinheiro. Então, são valores, eu acho. É uma geração que começou muito jovem. Então, essa juventude precisa entender isso. Valores que ele precisa aprender dentro de casa. Porque a questão da educação, do que fazer com o dinheiro, se vai gastar aqui, se vai aplicar, onde vai colocar o dinheiro, a informação está aí, entendeu? O que me parece é que não existe uma perspectiva, né? Não se pensa no futuro, por exemplo, na velhice, num momento de parada, não tem um planejamento a longo prazo. Nem tinha. Então, se eu falar para você que não é só essa geração, as nossas gerações não se prepararam também. Então, a educação financeira, quando a gente fala o alcance da liberdade financeira, porque a liberdade financeira nada mais é do que você não precisar fazer esforço para pagar suas contas e manter-se no mesmo padrão de vida que você tinha. Uhum. Então, você conquistar um padrão financeiro e conseguir manter sem precisar trabalhar, isso é liberdade financeira. Então, você tem que ter uma inteligência financeira por trás. Para você alcançar isso, é um trabalho de longo prazo. E não são todas as pessoas. O brasileiro, em geral, não tem essa educação financeira. Então, eu não vou atribuir isso somente à nova geração. Uhum. Então, já é recorrente. Já é recorrente. O brasileiro não tem, né? Tanto é que nós estamos enfrentando um problema muito sério, economicamente falando, de inadimplência. Por falta de... Boa parte dessa inadimplência é falta de educação financeira. E não só na questão familiar, até nos próprios negócios das pessoas. Então, quando eu vou fazer consultoria empresarial, está tudo misturado, pessoa física com pessoa jurídica e tal. Então, não é só essa nova geração. Essa questão da educação brasileira é histórico. Isso é de décadas e décadas. São os nossos pais, nossos avós, é a gente, são os filhos, são os netos.
e que são começou-se a falar de educação financeira de alguns anos para cá, acho que vamos falar de uma década para cá, mas ainda tem muito que avançar. Agora, com relação ao apego, de fato, é uma geração que não se apega. Por exemplo, eu vou me tirar como exemplo, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, tinha muito claro que assim, olha, eu quero ter a casa própria, eu quero ter o meu carro. Isso era uma coisa que a gente almejava. E eu não vejo isso nas novas gerações, né? Isso é Me parece que eles priorizam as experiências. Para eles vale mais as experiências. Uhum. Então, realmente, apego a coisas materiais, para eles, é uma geração que realmente não tem esse apego. Eles se apegam muito mais às experiências. Então, o dinheiro que eles querem ganhar não é o dinheiro para ter, é o dinheiro para viver. O que eu vou viver de experiência com esse dinheiro? Eu vou fazer uma viagem, eu vou conhecer uma outra cultura, eu vou ter uma experiência aqui e acolá. Porém, é um alerta, porque a referência deles de quando eles voltam para casa são a casa dos pais. Só que a casa dos pais deles não é eterna. Uhum. Então, eles precisam entender para onde eles vão voltar. Dá para mesclar as duas coisas, Exatamente. Né? Por outro lado, a gente tem uma geração dos nossos pais, por exemplo, que já era o contrário, de querer ter. Um excesso de consumo, de querer ter tudo, né? E tem que ponderar isso, querer ter o quê, né? Eu acho que quando a gente chega em uma certa idade, principalmente na terceira idade, na velhice, aí sim eu acho que vale tudo que você trabalhou, você poder usufruir mais, você descansar, você passear, você se divertir, né, e tal. Mas o que a gente vê é bem diferente, a gente vê uma terceira idade ainda cuidando dos filhos, dos netos e carregando, sustentando tudo isso, né. Então a educação financeira, ela é muito mais do que só atribuir a uma geração, ela é toda é histórico, o brasileiro precisa entender tudo isso, são os pais deixarem preparar os filhos para seguir o caminho deles, os filhos entender que precisam assumir responsabilidade por mais que não queiram. Então é todo um trabalho que precisa ser feito. Thaís, quando a gente fala desse priorizar experiências, muitas vezes também existe um gasto maior e não há uma preocupação em poupar, seja para um imprevisto, seja para se organizar, como a gente está dizendo, para ter ali esse seu canto. Isso, você disse, né? A referência de retorno que eles têm é a casa dos pais. É aí que a gente explica por que nós temos hoje essa adolescência tardia, né? Como alguns estudiosos dizem, que essas pessoas estendem demais a permanência na casa dos pais até os 40, 50 anos. Boa parte sim. Considero esse é um dos fatores, porque está sempre ali à disposição. E não educou em falar, olha, se não der certo, você vai assumir as consequências por não ter dado certo. E não, volte que eu estarei sempre aqui, independente do problema que for, eu resolvo todos os seus problemas. Ou seja, você coloca aquela pessoa numa bolha, ela tem o direito de fazer o que ela quer sem assumir as consequências de nada. Então, para tudo tem limite, né? E acaba que é o que está acontecendo hoje. A gente vê muitos pais, avós cuidando dos netos, dos bisnetos, porque eles colocaram numa bolha e estão querendo poupar do mundo, poupar da realidade. Você não consegue fazer isso. Então, o que eu sempre falo muito, às vezes, em algumas consultorias é: prepare o seu filho, filho é para a vida, ele não é seu, ele é para a vida. Prepare ele para a vida. Prepare ele para entender que existem frustrações, que nem sempre as coisas dão certo, que ele precisa ter um trabalho, que ele precisa ter o seu sustento, porque você não é eterno. Uma hora você vai. E aí, como é que vai fazer? Então, uma hora que der um problema, ele vai querer voltar para casa, nem sempre você vai estar lá. Então, precisa fazer esse preparo. Mas os pais também não estão preparados para isso. Os pais não se prepararam para este momento também. Então, aí eles ficam: como que eu vou ensinar se eu não me preparei? Tem um apego emocional de alguma maneira aí também, né? Tem um apego emocional também. Muito, muito. Você falava dessa necessidade da gente trabalhar com essas gerações o senso de responsabilidade, né? Aqui também isso se reflete nessa quase aversão e repulsa à carteira assinada,
Ou não tem ligação uma coisa com a outra? Não, eu acho que não. Eu acho que o que eu vejo é que são os dois lados. O empresário precisa também entender esse novo mundo. Eu acho que existe também uma certa cobrança e ao mesmo tempo uma resistência do empresário entender que é um mundo diferente. Porque as relações são outras, As né? relações são outras e o que o colaborador novo, jovem, valoriza é um pouco diferente do mundo dele. Então, a linguagem é diferente, a comunicação é diferente, o que ele valoriza é diferente do que o que a gente valoriza hoje, são os benefícios. Trabalhar, bater meta e benefícios. Para eles, talvez não seja só isso. Eles querem trabalhar numa empresa que tem um ambiente diferente de trabalho, que eles tenham a liberdade de expor o que eles pensam. Que tem um propósito. Que tem um propósito. Então, a forma de você enxergar. Então, é por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem ouvido muitos empresários reclamarem, não tem mão de obra qualificada. De fato, existe esse gargalo mesmo. Mas eu falo para eles, a falta de mão de obra qualificada não é da sociedade, não é só do governo, esse problema também é teu. É você que está precisando contratar. É, na verdade, mais seu do que de qualquer outra pessoa. O que você está fazendo para mudar isso? Qual é o seu papel dentro da sociedade? Qual é o seu papel? O que você tem feito para você entender esse novo mundo, para que você possa reter o que você já tem de talento aqui dentro, de pessoas aqui dentro? E como é que você atrai novas pessoas aqui dentro? Aqui também existe aí uma precarização, tanto da remuneração como da condição de trabalho, que acabam afastando esse jovem? Existe, eu acho que além da remuneração, o jovem hoje, ele quer expor a sua ideia também. Ele quer ser valorizado, ele quer participar, ele quer falar, entendeu? Então, além da remuneração, ele quer o reconhecimento também do seu esforço. Porque a gente cresceu de uma geração que fala, você não fez mais do que a sua obrigação. E isso para eles é um peso, ouvir isso, entendeu? Por isso que eles não se apegam, porque se eles entenderem que esse ambiente de trabalho não está saudável, ele busca outro, sem problema nenhum. Que custe para ele pedir a demissão, porque para a gente custa. Ah, não, eu vou perder minha rescisão, vou perder isso, eu não vou sacar meu FGTS. Eles não se Tem apegam. o filho para dar conta, né? Não, eles pedem e mete a cara e vai. Seja o que Deus quiser. Agora, porque assim, a gente escuta muito dizer também, Thaís, que nossa, o mercado está vivendo uma crise de lideranças, nós não temos mais líderes, porque essa geração não quer se comprometer. Isso é uma verdade ou esses jovens não querem seguir o modelo de liderança que está colocado no mercado? Exatamente, eles não querem seguir o modelo de liderança. Até porque eu acho que para você adquirir uma liderança, vamos dizer assim, requer uma certa experiência também. A gente nem pode, eu acho que não é legal você já querer cobrar isso de uma forma muito cedo. Mas a forma da liderança que você vai cobrar deles é diferente do que a gente tem acostumado hoje. Totalmente diferente. Ele vai focar em resultado, com certeza, porque todo líder ele foca em resultado, né? Mas, muito mais do que resultado se esses resultados estão de acordo com os valores que a empresa está, com o propósito da empresa. Se isso está aderente ao caminho que ele quer seguir. Se isso realmente está trazendo bem-estar. Então, o impacto social hoje, e eu digo porque os projetos que chegam agora para a gente, até as instituições financeiras têm cobrado da gente. Qual é o impacto social que você está causando? Aqui a gente já fala um pouco de ESG. Entendeu? Então, qual é o impacto social que isso vai trazer? Então, para eles é muito mais do que apenas a questão financeira. A gente está indo para um viés já mais de impacto social, sabe? E de governança até. Nessa perspectiva, Thaís, o que a gente pode deixar como reflexão para o empresariado, para os pais, né? Porque é um novo modelo. Isso vai exigir que a gente faça mudanças, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade também. É uma troca. O que eu recomendo é uma troca. É claro que a gente não tem que sempre também entender e aceitar o que eles pensam, o que eles falam, mas tem que ter uma sinergia, tem que ter uma troca.
Então, a comunicação com esse mundo, então, você entender, você fazer alguns cursos, existe até curso para isso, de como que você se comunica. E você se inserir no mundo deles. Então, eu, assim, sou mãe de adolescente. Eu pratico isso todos os dias, então eu tenho que entender a fala dela, onde é o mundo que ela está inserida, desse mundo de adolescentes. Eu tenho um filho jovem, eu tenho que entender o que ele pensa, qual é o raciocínio dele, para trazer ele para a realidade. Falei, meu filho, eu entendi o seu raciocínio. Mas a realidade não é essa. Vamos lá, senta aqui e vamos conversar, entendeu? Então é isso que você tem que ouvir um pouquinho, tem que ter aquela escutativa, sabe? Entender o que eles pensam. E tem muitas coisas interessantes. A gente também aprende muito com essa juventude, né? Então eu acho que é uma troca. Vai mais nesse... Eu acho que esse é o caminho. É porque muitas vezes a gente tem aquela visão deturpada de que é preciso impor. E não é, né? Ou trocar... Nós fomos criados assim, né? É. Nós fomos criados assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas hoje não, é uma troca. Eles não querem ser criados dessa forma, entendeu? Mas é o que eu falo, para tudo tem um certo limite, e aí cabe aos pais impor esse limite, as regras, combinado não sai caro, mas ao mesmo tempo você ter a escutativa, entender o que eles estão pensando, entender, até para a gente pensar na segurança deles, no bem-estar deles, qual é o caminho que eles estão seguindo, não precisa ouvir. Né? Muito obrigada pelas informações. É isso, obrigada a vocês. Olha só, pessoal, o tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, além de proibido, é crime e você já sabe disso. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para localizar e punir quem coloca fogo. O nosso sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Os incêndios invadem as cidades, prejudicando a saúde de toda a população que sofre e lota os hospitais. Por isso, aqui no nosso estado de Mato Grosso, é tolerância zero contra os crimes ambientais. Denuncie ligando 193. Eu vou repetir para você poder anotar. Denuncie ligando 193. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. O Papo com Ela faz uma pausa, mas não saia daí que eu volto já já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, quero te fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, porque assim você não perde nada que a gente faz aqui no Papo com Ela. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que você pode ver aqui na tela. Basta mirar a câmera do seu celular para ele, que ele já te dá o caminho certinho para que você passe a integrar essa comunidade em torno do Papo com Ela. Você sabia que hoje, dia 6 de junho, é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho? O procedimento, que ocorre nos primeiros dias de vida do recém-nascido, é a melhor forma de identificar diversas doenças raras de forma precoce e evitar sequelas. Um exame simples, mas que pode mudar o destino de uma criança. O teste do pezinho é feito a partir de algumas gotinhas de sangue retiradas do calcanhar do bebê. Obrigatório no Brasil, ele integra o Programa Nacional de Triagem Neonatal e permite identificar doenças graves, que não apresentam sintomas nesse período, mas que, se não tratadas, podem causar sequelas ou até mesmo a morte. Ele é um teste que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal e o principal objetivo dele é fazer o diagnóstico precoce de algumas doenças que, quando detectadas logo no início da vida daquela criança, esse bebê pode ter acesso ao tratamento, né, de uma maneira assertiva, prevenindo complicações e às vezes sequelas irreversíveis, incluindo óbito. Então, o principal objetivo do teste ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida é justamente esse. Como o exame demora em média 14 dias para ser liberado, a gente vai ter um resultado antes dele completar 30 dias de vida, né, garantindo um diagnóstico precoce e assim instituir o tratamento de maneira adequada. O exame básico oferecido pelo SUS rastreia atualmente 6 doenças.
Entre elas, o hipotiroidismo congênito e a fenilcetonúria. Já nas redes privadas, é possível realizar versões ampliadas, que identificam dezenas de condições genéticas e metabólicas. Desde 2022, está em vigor a Lei 14.154 de 2021, que amplia para mais de 50 o número de doenças que poderão ser rastreadas pelo teste feito pelo SUS. Essa ampliação, no entanto, está sendo feita de forma escalonada, dividida em 5 etapas. Com as campanhas de maneira recorrente, a gente está conseguindo desmistificar. Eu acho que a orientação por parte do profissional pediatra para essas famílias no momento do nascimento ela é fundamental. Que a mãe, quando ela é acolhida e ela recebe, né, essas orientações da importância da realização do teste, a adesão ela é muito maior, né? E muitas vezes a gente observa que em determinadas regiões a dificuldade de acesso a esse profissional impacta na indicação da realização do exame e toda a cadeia subsequente. Então o paciente ele não tem acesso à informação, por isso ele não colhe o exame em tempo hábil, em detrimento disso o diagnóstico não é feito de maneira precoce e o bebê acaba não recebendo o tratamento adequado. O teste deve ser feito preferencialmente entre o 3º e 7º dia de vida do bebê, nunca antes de 48 horas. Se não for possível nesse prazo, o exame ainda pode ser realizado até os 30 dias após o nascimento. Durante a assistência no parto e nas consultas iniciais, a orientação médica é fundamental para garantir que nenhuma criança fique sem esse cuidado essencial. A gente sempre, durante a assistência aqui na sala de parto, na maternidade, a gente já faz as orientações. Nem sempre é possível coletar o exame previamente à alta, tendo em vista que essa alta ocorre na média em 48 horas de vida e o exame ele é recomendado ser coletado entre o 3º e o 5º para bebês nascidos a termo e para bebês prematuros essa realidade já é diferente. Normalmente a gente colhe entre o 5º e o 7º dia de vida, tá? Então a gente sempre fala da importância de resgatar esse resultado, trazer para o pediatra, identificando alguma anormalidade. Muitas vezes a gente consegue já no consultório instituir o tratamento e quando necessário a gente vai encaminhar para o especialista da área específica. A Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá, em parceria com o SENAC, oferece para 340 mulheres capacitação profissional com cursos gratuitos que visam desenvolver e fortalecer a autonomia feminina. Novas oportunidades estão chegando para mulheres cuiabanas que querem se qualificar e mudar de vida. A Secretaria Municipal da Mulher, junto com o SENAC, abriu vagas para cursos gratuitos que seguem disponíveis até novembro. A ideia é oferecer capacitação, gerar renda e valorizar o protagonismo feminino. A Secretaria da Mulher identificou que nós precisávamos fazer algo diferente para as mulheres cuiabanas. Com isso, na nossa gestão, nós criamos a Diretoria de Empreendedorismo e Qualificação, onde com a parceria com o SENAC nós colocamos aí mais de 32 turmas no ano de 2025 para que a gente possa qualificar, capacitar essas mulheres e devolvê-las, inseri-las no mercado de trabalho novamente. Os cursos ofertados buscam atender os diferentes perfis, desde as mulheres que desejam empreender até quem busca uma vaga formal no mercado de trabalho. São formações como limpeza de pele, bolos decorados, atendimento e recursos humanos, todos gratuitos e com certificação reconhecida pelo SENAC. Hoje já representamos mais de 40% na economia local. Então o impacto é importante. Hoje a mulher ela é o motor da economia também dentro de Cuiabá. E isso aqui é uma oportunidade de a gente movimentar o financeiro dessas mulheres. A gente vai devolver, direta ou indiretamente, o dinheiro ali dentro do giro de Cuiabá. Dentro da diretoria de empreendedorismo e qualificação de empregabilidade, nós conseguimos hoje dividir esse perfil. Então nós chamamos essas mulheres, entendemos o que ela busca. Então, se ela busca ser empreendedora dentro de casa, eu tenho curso de sobrancelha, unha em gel, limpeza de pele, massagista, que inclusive temos vagas abertas ainda, mas a gente tem um perfil daquela mulher que ela quer ir para o mercado CLT, eu tenho qualificação de atendimento, em vendas, eu tenho recursos humanos, então a gente precisa hoje nós temos uma equipe qualificada dentro da Secretaria da Mulher, que ela vai identificar primeiramente os perfis dela. E aí sim a gente vai distribuir elas dentro dos cursos voltados para aquele perfil daquela mulher.
Mais que capacitar, a secretária adjunta explica que a proposta é movimentar a economia local e fortalecer a autonomia das mulheres cuiabanas. Para se inscrever, basta acessar o site www.cuiabá.mt.gov.br ou visitar a Secretaria Municipal da Mulher. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 65 99 917 77 39. Convido vocês a virem aqui fazer os cursos. Nós temos vários cursos para todas as mulheres cuiabanas, independente da localidade. Hoje nós conseguimos estar aí no 4 cantos de Cuiabá e eu convido vocês a conhecer a Secretaria da Mulher. Nós somos a primeira Secretaria Municipal da Mulher do nosso estado a conhecer todos os nossos projetos, todos os nossos programas que nós temos dentro da Secretaria para vocês, mulheres cuiabanas. Me chamo Amélia Gonçalves Bessa e estou aqui fazendo esse curso para agregar no ganho familiar e para ter mais conhecimentos também, que é um curso muito importante, e vou fazer outro curso com vocês também, que eu já me inscrevi no curso de trança. É muito importante porque às vezes elas não têm oportunidade de participar de cursos pagos, que às vezes são muito caros, e esse curso veio a ajudá-las, né, para todas as mulheres que precisam de um conhecimento melhor. Desde 2019, a florista Janaína de Arruda transforma flores e mimos em presentes personalizados em seu ateliê. E para a data mais apaixonante neste ano, o Dia dos Namorados, as expectativas são animadoras, pois desde o início de junho a lista de espera já começou a se formar. O Dia dos Namorados não é a data mais forte do ano, é o Dia das Mães, sempre, né? Mas é uma data muito boa, é uma data que a gente vende o dia inteiro. Esse ano vai cair numa quinta-feira. Então a expectativa é que o ateliê movimente o dia inteiro, né? Desde a partir das 5 da manhã até, se Deus quiser, à noite. À noite um pouco menos, que a gente hoje, né? Como é que fala? A gente divide, né? Concorre com os restaurantes, mas não impede de trabalhar o dia inteiro, levando mimos, presentes e encantando o dia inteiro, né? E mesmo com alta demanda, Janaína mantém um cuidado especial para agradar a todos os gostos. Enquanto as mulheres preferem cestas e kits prontos, os homens seguem apostando nas tradicionais flores, com direito a pelúcias e chocolates. Normalmente as mulheres gostam de cestas prontas, canecas, a gente trabalha com canecas personalizadas, azulejos personalizados. Mulheres gostam mais de encantar com a cesta, com kits, com frios, com vinho. Homens gostam muito de dar flores. Isso eu sinto essa tendência, né? Homens gostam mais de dar flores, buquês, flores na caixa, urso. O homem gosta muito de dar urso também. Para dar conta do aumento nas vendas em datas especiais, a empreendedora trabalha com cestas e kits padronizados, seguindo tendências de cores, estilos e até referências internacionais. A ideia é manter a qualidade, mesmo com volume alto de pedidos. Nós fazemos uma pesquisa junto com as empreendedoras, nós seguimos no Instagram, Pinterest, Google, né, as tendências da moda também, que isso influencia, tendências de cores, tendência do mercado em si e a demanda, né, o que vem solicitando, o que vem pedindo, principalmente das referências de fora, né? Nós temos bastante referência do Peru, da América Latina, né? Algumas diferente das tendências dos Estados Unidos, da América, que segue um ritmo diferente do que nós temos, mas o pessoal da América Latina, Bolívia, Peru, Chile, nos inspira bastante. E para surpreender quem você ama, Janaína sugere um combo: café da manhã especial, flores e mimos ao longo do dia. E claro, um jantar romântico para fechar a noite. E entre tantas entregas, algumas histórias acabam ficando na memória. Uma que marcou é de um casal que acabou virando um casal amigo da Feitos, né? Porque eles são, desde o início eles estão com a gente e infelizmente nesse meio tempo eles separaram. E assim, eu achei muito triste, né? Mas aí eles se amam e voltaram. E ela queria muito fazer, devolver a aliança para ele, né? E ela surpreendeu, a gente fez uma caixa de coração com a aliança dentro e quando ele puxou,
Na verdade, a aliança estava no fundo, ele puxou a caixa, saiu várias fotos da trajetória dos anos, eles têm muitos anos juntos, e no final estava a aliança ali. Ele ficou muito surpreso, muito feliz, assim, eu achei muito legal essa história. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o Papo com Ela. Me conta, o que você gostaria de assistir aqui no Papo? Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais e também por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!